Primeiro simulado da hora do Enem de 2017, a prova de Ciências da Natureza. Tá vendo no textinho aí, gente, que ele tá falando que o peixe, ele tem uma base, certo? Uma base parecida com a amônia. Ele pergunta, para que eu vou usar o limão para amenizar esse odor aí, certo? Galera, ácido mais base forma uma reação chamada reação de neutralização. Então, sempre quando eu tiver uma base e eu quero jogar um ácido, quer dizer que eu vou neutralizar. Então, gente, só marcar, ó. O limão tem caráter ácido, não é mesmo? Se o limão tem um caráter ácido, o que a gente vai marcar aí? Letra C, né? Limão tem caráter ácido. Para que isso? Quando o ácido se misturar com a base, vai neutralizar o cheiro. Beleza isso aí, gente? Vamos lá. Questão 22. Tá vendo a questãozinha aí que ele está mostrando o ozônio, certo? E essa relação entre a camada de ozônio e a radiação UV, certo? Aí embaixo aqui tem uma reaçãozinha, tá vendo aí, ó? Cloro mais ozônio vai formar óxido de cloro mais gás oxigênio. Tá vendo que eu estou pegando o ozônio e quebrando ele? Então vamos ver os itens. Aí ele está perguntando o seguinte, gente. A presença do composto de cloro na alta atmosfera é prejudicial na medida em que esse elemento químico... O que o cloro está fazendo aí, gente? Ele está decompondo o ozônio, não está? Destruindo sua camada atmosférica, ó, vamos lá em cima, ó. Tá vendo aqui, ó, tem o ozônio, certo? O cloro ele vai reagir com esse ozônio, tirando essa camada de ozônio. O que a camada de ozônio faz, gente? Ela protege nosso planeta por dessa radiação direta de sol, ou seja, dessa radiação ultravioleta. Então, quando o cloro reage com ele, o que acontece? Eu estou destruindo essa camada. Então, a letra E, olha lá, ó, decompõe o ozônio, destruindo sua camada na alta atmosfera, o que expõe mais amplamente seres vivos aos efeitos dos raios UV. Beleza isso aí, gente? Ok. Questão 23. Questão 23, ele está falando aí, ó, de uma microbioma intestinal, certo? Ele fala dessa relação toda em que o micro-organismo e o ser humano estabelecem uma tal relação, certo? Ele está falando que existem algumas bactérias que vivem no seu intestino. Então vamos lá, gente. O que essa bactéria está fazendo no seu intestino? Ela vai ajudar vocês, ela vai auxiliar vocês a digerir alguns alimentos, certo? Então isso é bom para nós, né? Digerir alguns alimentos, obter alguns nutrientes. E além disso, o que nós estamos oferecendo para essa bactéria? Nós estamos oferecendo uma proteção. Então nós oferecemos uma proteção, certo? Um meio quentinho lá no nosso intestino. E além disso, elas estão ajudando a gente a absorver e quebrar alguns nutrientes. Então, gente, isso é o quê? Uma protocooperação, certo? Uma relação mutualística. É benéfica para os dois, entendeu? Uma relação positiva. A questão 24, ele está falando o seguinte, ó. Ele fala da relação entre a concentração de CO no ar e os sintomas que eles vão causar. Então, dependendo da concentração aqui, ó, de monóxido de carbono, eu vou ter sintomas diferentes, certo? Aí ele pergunta o seguinte, ó, o percentual mínimo de CO em um ambiente fechado, suficiente para deixar uma pessoa no estado de inconsciência é. Então, se você olhar aqui, ó, sintomas, inconsciência, aí tu vai seguindo aqui, ó, a concentração de CO em partes por milhão é 300. Gente, parte por milhão quer dizer que é 1 sobre 1 milhão. Então vai ficar 300 sobre 1 milhão. Só fazer aqui, ó, 300 dividido por 10 à sexta vai ser igual a 0,03. Então tu vai lá e marca, ó. Letra D. Tranquilo? Opa. Próxima questão. Ele está falando aqui, gente, das árvores engordarem. Gente, a árvore não engorda. Mas a gente sabe o seguinte, ó, que a árvore, ela acumula energia de alguma forma, certo? Aí ele pergunta o seguinte, ó, a substância acumulada nos tecidos das plantas decorre desse fenômeno é... Gente, a reserva energética da planta é chamada de amido. A dos animais eu vou chamar de glicogênio. Então essa questão estava de boa. Amido é a reserva das plantas e glicogênio dos animais. Vamos para a próxima. Aí ele está falando o seguinte, ó. A luz do sol atravessa o ar e penetra um lago. Deseja se instalar um sensor que detecta as cores da luz no ar, no fundo do lago. Gente, o que vai separar
a luz branca em outras cores? Vai ser a diferença de frequência. Como vocês podem olhar aqui, ó, tá vendo? Ó? Cada cor vai ter sua frequência diferente, gente. Tranquilo isso aí? Se cada cor tem sua frequência diferente, então o que eu tenho que fazer? Ó? A propriedade da luz medida por um sensor que não precisa de ajustes quando usado tanto no ar quanto na água é a frequência, certo? Então a frequência que vai fazer essa diferença das cores aí, tranquilo? Vamos lá. Vamos lá. Essa questão aqui, gente, ele dá um esquema de uma estação de tratamento, certo? E ele pergunta o seguinte: duas propriedades utilizadas em ambos os processos que atuam no conjunto e permitem a separação dos materiais presentes nesse esquema são, gente, dá uma olhadinha aqui, ó. Remoção de sólidos, remoção de areia, remoção de óleos e graxas, remoção de metais pesados, certo? O que está acontecendo aqui, ó? E aqui do outro lado, ó, filtro, homogeneização, floculação, decantação. Como é que eu matei essa questão? Gente, ó, floculação, decantação, a remoção de areia também, esse processo a gente faz como? A gente pega e joga água. Por exemplo, na floculação, se eu tiver um ambiente, um recipiente, sei lá, com serra, com areia e pedaço de serragem, né? Se eu jogar água, o que acontece? A areia fica embaixo e a serragem em cima. E o nome desse processo é floculação. A decantação também. Tem terra lá, misturada com água. Se eu deixar decantar, gente, o que está acontecendo? A terra está descendo e a água fica em cima. Então tá vendo que a densidade ela vai atuar nesse processo de separação de misturas aqui, ó. Remoção da areia também, um vai boiar mais que o outro, entendeu? Então, a gente pode tirar muitos processos de separação através da densidade, certo? E além disso, da solubilidade também. Então, como é que foi meu raciocínio aqui? Eu sabia que densidade tinha que estar no meio, certo? Agora aqui, ó, volatilidade não entrava porque eu não estou aquecendo nada aqui, certo? Se eu não estou aquecendo, nenhum desses processos aqui necessariamente eu vou aquecer, então não vou ter volatilidade. Além disso, eu não estou congelando nada aqui, então o ponto de fusão também não faz sentido. Então a resposta é letra B, densidade e solubilidade. Gente, ele está falando aí que na missão do Apolo, ele refez o experimento de Galileu Galilei, certo? Tal experimento que Galileu ele falava que uma bola de boliche e uma pena, se eu tivesse no vácuo, certo? Sem a resistência do ar, eles cairiam no chão ao mesmo tempo. Então, como no espaço a gente tem um vácuo lá, nessa missão de Apolo, esse astronauta ele resolveu refazer esse experimento, certo? Aí ele pergunta o seguinte, ó, o martelo e a pena caem ao mesmo instante no solo, por quê? Gente, o que faz aqui na Terra, certo? No qual não é vácuo, uma bola de boliche, ou sei lá, um martelo cair antes da pena, é só por causa da resistência do ar. Sobre a pena, a resistência do ar é muito maior, certo? Se eu não tivesse a resistência do ar, esses objetos caem juntos. Então, só olhar aqui, ó, letra A, ó, praticamente não existe resistência do ar na Lua, certo? Resistência do ar, galera, é muito importante, por exemplo, o paraquedas. A gente abusa dessa resistência do ar no paraquedas, certo? Tem muitas outras aplicações aí legais pra gente explorar sobre isso. Mas por enquanto, para resolver essa questão 28, você tem que saber que na Lua praticamente não existe ar, então a resistência do ar lá é muito pouca, por isso que o martelo e a pena caem ao mesmo tempo. Vamos lá. 29. Galera, ele dá todo um texto aqui, essa questão era mais de interpretação, certo? Ele fica falando aqui que a vitamina C ela auxilia. Gente, olha o que ele tá falando, ele sempre tá falando que tá auxiliando. Ele não diz que cura e nem que previne. Ele só auxilia o metabolismo, gente. Então ele fala que a vitamina C é boa de tomar para ajudar você a melhorar mais rápido e tal. Então ele tá atuando no metabolismo, na recuperação do organismo, mas ele tá só como auxiliador, entendeu? Porque os outros itens, ó, auxiliando a precaução, não, ele não tá falando que previne, tomar vitamina C não vai prevenir nada. Evita sintomas? Também não. Elimina vírus, gente? Não, pelo amor de Deus, né? Imuniza o organismo? Não, então por eliminação também dá para ter ser feito. Então letra E, tranquilo?
Então vamos continuar aqui na questão 30. E ele fala o seguinte, que as mães às vezes proíbem os filhos de brincar à noite por causa do sereno, né? Que mãe nunca falou, menino, cuidado com o sereno, né? O que é o sereno, gente? Ele fala aqui, ó, que do ponto de vista da física, as superfícies ficam molhadas por quê? Com a diminuição da temperatura. Então o que é o sereno, gente? Quando meio que na noite assim, as folhas às vezes das árvores ficam as gotinhas assim, às vezes nos carros também ficam as gotinhas. Da onde vem essas gotinhas? Gente, é que às vezes é o seguinte, o ar que nós respiramos, ele tem vapor d'água, certo? O que acontece? Às vezes quando o ar resfria, esse vapor d'água ele vai condensar, certo? E vai passar de vapor para água, certo? Então a condensação é quando vai do gás para o líquido. Então daí que vem essas gotinhas, certo? Então quando o tempo fica mais frio, acontece isso. Essas gotinhas de ar em forma de vapor, elas vão condensar e vão ir grudar nas plantas, né? Ficar em cima das folhas, às vezes nos carros. Então esse é o sereno que sua mãe tanto fala. Então resposta letra A. Tranquilo? Vamos lá. Na questão 31, ele fala o seguinte, ó, a inoculação de sementes leguminosas com bactérias fixadoras de nitrogênio é um dos fatores que aumenta a produtividade e competitividade da soja produzida no Brasil. Gente, então o que acontece? Minha produção aumenta quando eu coloco nas sementes, certo? Essa característica das bactérias fixadoras. Gente, não sei se vocês sabem o que acontece. As plantas leguminosas, em suas raízes, elas vão ter bactérias que absorvem nitrogênio, certo? Essa absorção de nitrogênio é muito importante para a planta até se desenvolver. Então, quanto mais bactérias eu tiver na raiz, mais nitrogênio eu absorvo, logo minha produção vai ser muito maior, certo? Então ele pergunta o seguinte, ó, a razão de a produtividade não aumentar nos cultivos feitos sem a inoculação de sementes é, gente, qual o motivo aí? Só se olharem, ó, se o solo ele for carente de nitrogênio e além disso eu não tiver essas bactérias que fixam nitrogênio, certo? Eu não vou desenvolver tanto quanto eu desenvolveria se eu tivesse essas bactérias. Então aqui é a letra D, ó, carência do solo de nitrogênio absorvido pelas plantas, certo? Então se eu não absorver nitrogênio por meio dessas bactérias, minha produção é menor, beleza? Aqui na 32. Ele dá aqui um termostato, certo? Você pode observar o seguinte, que esse termostato ele está em Fahrenheit, né? Uma escala aí que não é muito comum aqui no Brasil, mas lá na Europa, nos Estados Unidos, na região norte ali, em geral, ela é muito utilizada. Aí ele pergunta o seguinte, ó, para assar os pães corretamente, a receita indica que o forno deve funcionar a temperatura de 180 graus Celsius, certo? Para produzir os pães corretamente, o valor a ser ajustado no visor do novo forno deve ser... Gente, então o que a gente tem que fazer? Transformar 180 graus Celsius para Fahrenheit. Como é que eu vou fazer isso? Não sei se vocês lembram, tem aquela formulazinha. θF, né, que é a temperatura em Fahrenheit, menos 32 sobre 9 vai ser igual a θC, que seria o quê? A temperatura em Celsius, sobre 5. Se θC é a temperatura em Celsius, eu vou substituir isso por 180. Aí é só fazer a continha aqui, gente, ó. 9 vezes 180, botar para cá, certo? Regra de 3. E pro outro lado de lá, ó, 5 vezes OF, 5OF. 5 vezes menos 32, 5 vezes menos 32. Então vai ficar o seguinte, ó. 9 vezes 180 dá 1620. Aí vou botar aqui, ó, 5OF. 5 vezes 32 dá menos 60, 160. Aí você vai passar esse menos, joga para lá, fica mais, vai ficar 1620 mais 160 é igual a 5 θF. Isso aqui vai dar 1780 é igual a 5OF. Passo o 5 dividindo, porque ele está multiplicando. 1780 dividido por 5 vai dar o valor de OF, que é 352. Aí é só sei lá e marcar, ó. Letra D, 352. Ou 56, perdão. 356, letra D. Então, vamos lá. Na 33. A gente está falando aqui o seguinte. Nesse grupo, vemos a importante passagem evolutiva da vida na água
para o ambiente terrestre. Nessa passagem surgiu a solução para uma variedade de problemas, o mais crucial dos quais foi como evitar a dessecação, certo? Mais um vestígio de seus ancestrais aquáticos persiste, no sentido de que o anterozoide ainda precisa nadar no meio aquoso para alcançar a oosfera. Gente, a gente está falando de que aqui? A gente está falando que as algas elas evoluíram para as plantas e começaram a dominar o ambiente terrestre, certo? Mas ele fala o seguinte, que ainda que eu preciso dessa água para a reprodução. Olha que ele falou aqui, ó, um vestígio de seus ancestrais aquáticos persiste no sentido em que o anterozoide, que é o correspondente do espermatozoide para as plantas, e essa oosfera, ela é correspondente do óvulo, entendeu? Então é como se o anterozoide ainda precisa de um meio aquoso para ir até a oosfera. Gente, quem necessita de meio aquoso para reprodução, dentre as plantas, quais são? As quatro tipos de plantas, elas podem ser briófitas, pteridófitas, gimnospermas ou angiospermas. Dessas quatro, a única que ainda precisa de água para sua reprodução são as briófitas, certo? Uma relação legal que a gente pode fazer aqui é, tipo, a briófita é tipo um anfíbio, certo? Que o anfíbio ele ainda tem essa vida meio aquosa e meio terrestre, certo? Tranquilo? Então as briófitas correspondem aos anfíbios. Tranquilo? Isso aí, letra B. Então tá, questão 34 é o seguinte, ó. O sulfato de bário é muito utilizado como meio de contraste em exames radiológicos. Um laboratório fabricante dessa substância, para este fim, consegue 80% de rendimento em sua produção por meio da seguinte reação. Galera, então ele está dando aqui a reação para conseguir obter o sulfato de bário, que é esse aqui, ó, BaSO4, certo? Aí para isso, ele reage cloreto de bário e ácido sulfúrico. Galera, é o seguinte, ó, nessas condições, a quantidade de contraste em gramas que o laboratório consegue produzir é, saca só, ele vai usar 1.250 gramas de cloreto de bário e 490 gramas de ácido sulfúrico para produzir uma certa quantidade de sulfato de bário. Então vai ficar mais ou menos assim, ó. Tá aqui, ó, a reação, certo? Lembrando que a reação não estava balanceada. Então eu balancei a reação e eu coloquei esse 2 aqui no HCl, certo? Para ficar balanceado. Depois de balancear, só faz o seguinte, ó, botar aqui a massa de cada um, a massa molar de cada um. Então a massa molar desse é 207, do ácido sulfúrico é 98, do sulfato de bário 233 e do ácido clorídrico com o balanceamento vai ficar 2 vezes 36, certo? Gente, normalmente nessas reações a gente tem que identificar quem está em excesso e quem está limitante, certo? É mais ou menos assim. Um vai sobrar, certo? Se eu não reagir com as medidas certinhas, uma coisa vai sobrar e uma coisa vai ficar no limite, certo? Na hora que eu vi aqui, eu já pensei o seguinte, ó. A massa molar do ácido clorídrico, ou ácido sulfúrico, perdão, é 98, certo? E ele falou que eu ia usar 490 de ácido sulfúrico. Então, eu já consegui observar aqui uma coisa, ó, que 98 vezes 5 vai ficar 490. Isso vai ficar no limite, no talo, certo? Porque é o seguinte, ó, se eu multiplicar 207 por 5, vai dar menor do que 1250, entendeu? Então isso aqui vai ficar em excesso e isso aqui vai ficar no limitante. A partir disso, a gente observando esse padrão de multiplicação de 5, só você pegar aqui, ó. Então o sulfato de bário também vai multiplicar por 5. Então, 233 vezes 5 vai ficar 1165, beleza? Só que ele falou que o rendimento ele é de 80%. Então vai ficar, ó, 1165 é 100%. Logo, x é 80%. 80% de 1165 dá 932. Aí tu vai lá, ó, e marca letra C. Então vamos lá, ó. Na questão 35 é o seguinte, galera, o técnico ele quer construir um circuito simples no qual houvesse a menor quantidade de calor dissipado. Gente, tá vendo que esse gráfico aqui é tensão em volt e aqui intensidade da corrente, certo? O que acontece? Quanto mais próximo daqui, quanto mais alto for essa parte aqui que é o eixo Y,
maior a minha tensão, ou seja, maior o meu U, certo? E quanto mais andar para cá, maior o meu I, que é a minha corrente. Gente, olha a relação que vocês têm que fazer. Vocês sabem que quanto maior a minha resistência, menor a minha corrente, certo? Mas isso não se aplica aqui. Quero que vocês saibam o seguinte, ó, que a potência ela aumenta de acordo com a intensidade da corrente. Então, quanto maior a intensidade da corrente, maior a minha potência. E quanto maior a minha potência, maior a minha energia. Então, quanto maior a corrente, maior a energia. Se quanto maior a corrente, maior a energia, quer dizer que eu vou ter mais energia para ser dissipada. Então, eu tenho que procurar aqui dentro das alternativas, onde o gráfico ele tem a menor corrente. Quem tem a menor corrente aqui, gente? A letra A. Beleza? Vamos lá. Na 36. Gente, tá vendo que ele dá uma placa aqui solar e ele fala de todo um negócio de ligar a televisão com essa placa solar e tudo mais. E ele fala que seu rendimento máximo acontece entre 11 horas e 13 horas. E que o rendimento dessa tela é de 40%. Beleza? O que você tem que fazer, gente? Tá vendo que ele está aqui ganhando energia solar, certo? Ele falou que os raios solares chegam à Terra com uma intensidade de 1.400 watts por metro quadrado. Minha placa tem quantos metros quadrados, gente? 4.000 metros quadrados. Ou, 4 metros quadrados, perdão. Só olhar aqui, ó. Se 1.400 watts está para 1 metro quadrado, então X watts está para 4 metros quadrados. Fazendo essa regrinha de 3, eu vou descobrir que os watts que ele está recebendo ali é 5.600. Só que o rendimento que ele falou é de 40%, então 5.600 watts, 100%, 2.240 watts, 40%. Gente, lembra que energia é potência vezes o tempo? A potência que vai ser 2.240 vezes o tempo, que é de 11 até 13 horas, isso dá 2 horas. Então, 2.240 vezes 2 dá 4.480. 4.480 é igual. Então, vamos lá. A televisão, ele falou que a televisão ela usa 200 watts e ele pergunta quanto tempo essa televisão ia funcionar com a energia que ele ganhou do sol. É só colocar aqui, ó. A energia que ele ganhou do sol é quanto, gente? 4.480, certo? Se ele ganhou 4.480 do sol de energia e a potência dele é 200, só jogar na fórmula. E é igual a P vezes T. Então, E é igual a P vezes T. Então, vamos lá. Pega esse 200 e passa dividindo, vai dar que o tempo vai dar 22 horas, 4. Letra C. Tranquilo? Vamos lá. Na 36 ele fala que de uma doença, gente. A única coisa importante desse texto é o seguinte, ó. Que essa doença, ela você pega através de herança, tá vendo? Essa herança é autossômica e dominante. Como assim? Autossômica e dominante. Quer dizer que na hora que eu for fazer ali, ó, meu azão, azinho e meu azão, azinho, gente, o azão ele é o quê? Dominante do azinho. Então essa doença, sempre quando tiver azão, azinho ou azão, azão, eu vou ter a doença. E se eu tiver azinho, azinho, eu não tenho a doença, beleza? Então, azão, azinho, eu tenho a doença. E azinho, azinho, sem doença. Tranquilo isso aí? Então, ele pergunta o seguinte, ó. Para os netos e os bisnetos estarem livres dessa doença, seus pais devem ser o quê? Gente, para os netos e bisnetos serem azinho, azinho, os pais eles vão ter que ser homozigotos e recessivos. Ou seja, os pais vão ter que ser azinho, 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 certo? Os dois vão ter que ser isso, porque é a única combinação no qual os netos e os bisnetos vão ficar livres dessa doença. Então, ambos homozigotos. Homo, gente, é que é o mesmo. Então, o mesmo aqui, ó, azinho, 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 azinho. Homozigoto recessivo quer dizer que é o A minúsculo. Tranquilo? Vamos lá. Na 38, ele está falando aqui que o excesso de nitrogênio afeta as florestas tropicais. Gente, essa é muito fácil, ó. Ele falou que é de dióxido de nitrogênio, que está na atmosfera através da queima de combustíveis e tal. Gente, queima de combustível, fumaça de fábrica e tal, quando ele se acumula na atmosfera, ou melhor, nas nuvens,
vai formar a famosa chuva ácida. Essa chuva ácida, quando ela desce, ela vem o quê? Corroendo algumas esculturas, às vezes o asfalto, certo? Ele também, a causa do desfolhamento das matas, justamente por causa dessa chuva com um caráter mais ácido. Então aqui, ó, o desfolhamento e a degradação do solo proveniente desses desequilíbrios ecológicos são causados pelas chuvas ácidas. Tranquilo? Vamos lá. 39, tá acabando. Ele fala aqui e tal, todo um texto, dizendo o seguinte, ó, que os elementos com propriedades similares, como os halogênios, não sei se vocês sabem, eles vão ficar na tabela, certo? Ó, vou botar uma tabela aqui pra gente ver. Olha lá a tabela, gente. A tabela periódica, como é que ela funciona? Ela está agrupando elementos, elementos iguais em colunas ou famílias iguais. O que essas colunas vão representar, gente? Eles representam o número de elétrons na última camada. Então, por exemplo, essa primeira família aqui, chamada família 1A, ou metais alcalinos, eles vão ter um elétron na última camada. Nessa segunda aqui, que é o 2A, vai ter 2 elétrons. Aqui na 3A, 3 elétrons. 4 elétrons, 5 elétrons, 6, 7. E aqui os gases nobres vão ter 8 elétrons na última camada. Então, os elementos eles vão se ajustar na tabela através de famílias. E essas famílias têm características iguais. A característica principal delas vai ser do último elétron, né, o elétron da última camada, ou camada de valência. Então ele coloca aqui, ó, a similaridade das propriedades dos elementos de Mendeleev faz referência, que o Mendeleev faz referência, tem seu fundamento na, é só procurar aqui, ó, igualdade de elétrons na camada de valência, que é a última camada, beleza? 40 para acabar. Ele fala que da descoberta da penicilina, do Alexander Fleming, certo? Ele fala o seguinte, ó, hoje as bactérias clinicamente importantes são caracterizadas não só pela resistência à droga, que são os antibióticos, né? Penicilina é um antibiótico, mas os múltiplos antibióticos, o que tem levado inúmeras pessoas hospitalizadas a óbito. A diminuição da eficiência desses remédios deve principalmente ao seguinte, gente. Se você tá lá, o médico te receita um antibiótico, ele fala para você tomar 7 dias, e você toma 5 dias e você acha que já está bem, o que acontece? Vai sobrar ali algumas bactérias mais fortes, certo? Que não morreram pelo antibiótico. Mesmo tendo reduzido a população de bactérias, as fortes vão sobreviver. O que vai acontecer? Quando as fortes sobreviverem, elas vão começar a se reproduzir entre si. Então as fortes começam a se multiplicar. Aí qual é o problema? Você não tomou o antibiótico direito, as fortes se multiplicaram, certo? Através de seleção natural. Porque através do antibiótico as fortes sobreviveram e as fracas não. Então isso foi uma seleção natural. Ou uma seleção artificial, certo? Perdão. Então o que aconteceu? As fortes se multiplicaram e agora a sua doença está muito pior. Então só olhar aqui, ó. A diminuição da eficiência desses remédios é o seguinte, gente. A resistência adquirida pelas bactérias por meio dessa seleção artificial. Essa seleção artificial que vai selecionar as fortes das fracas. Então, galera, esse foi o simulado da hora do Enem, o primeiro simulado do ano de 2017, prova de ciência da natureza. Eu sou o professor Tiago, um abraço.